Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, né? Sejam todos muito bem-vindos nessa noite, né? Nós estamos nesse desafio, a partir desse ano, iniciamos esse novo braço na nossa igreja, né? Esse novo departamento na nossa igreja aqui, a UMASBRA, que significa União Masculina, o Brasil para Cristo. Nós não tínhamos aqui na nossa igreja, nós tínhamos a UFEBRAC, que é a União Feminina, nós tínhamos a JUBRAC, que é a Juventude, e agora esse ano nós resolvemos, com a injeção aí de ânimo do pastor Williams, que é o representante na Paraíba da UMASBRAC, nós decidimos abraçar esse desafio, né? De ter um momento mais voltado para os homens. E nós decidimos que iríamos trabalhar aqui na nossa igreja, no terceiro sábado de cada mês, e com temas específicos, né? E o primeiro tema que nós vamos trabalhar nessa noite é esse, o legado de um homem de Deus, né, cuja responsabilidade está sobre a minha vida nessa noite de falar um pouquinho sobre esse tema. E para isso eu vou convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 112. Eu gostaria que nós pudéssemos ficar de pé para nós fazermos a leitura do texto. Logo após nós estaremos sentando e meditando um pouco nesse Salmo de número 112. Quem encontrou, amém? Os irmãos encontraram? Podemos fazer a leitura? O texto sagrado nos diz assim: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua casa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ser cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Verso 10. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Vamos orar? Senhor, aqui está a tua bendita palavra. Que nessa noite, Pai, pela tua infinita graça e misericórdia, tu possa falar o coração da tua igreja, que encontra-se aqui reunida nessa noite. Fala, Senhor, conosco, fala com aqueles que estão aqui de forma presencial, também, Pai, com aqueles que estão nos acompanhando em nossas plataformas, que tu possa nessa noite fazer uso da minha vida para exortar, para admoestar, para abençoar a tua igreja. Em nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos. Amém. Os irmãos podem sentar. Você poderia me perguntar o que é um legado? O que é um legado? E eu responderia o seguinte: é aquilo que alguém passa para gerações futuras. É aquilo que nós vamos passar, por exemplo, para os nossos filhos, para os nossos netos, para a geração que está aí por vir. Isso significa um legado. Eu estava meditando para pregar aos irmãos nessa noite, e eu fiquei pensando comigo o seguinte: o que um filho, o que um neto, o que uma geração que foi capitaneada por um homem tipo Acabe, o rei, um dos piores reis de Israel, poderia dizer: o que foi que meu pai deixou? O que foi que meu avô me deixou como herança, como um legado? Eu fico imaginando o que os súditos, o que o exército, o que os profetas do tempo de um homem como Acabe poderia dizer o seguinte: o que foi que nós aprendemos com a vida desse rei? Eu fiquei imaginando sobre isso. Eu gostaria nessa noite aqui de lhe fazer uma pergunta. Gostaria muito de lhe fazer uma pergunta aqui nessa noite. Que frase a sua família, seus filhos, colocaria na epígrafe do seu túmulo? Como você será lembrado? Como eu serei lembrado? Muitas vezes a nossa vida ela termina assim, com uma frase no túmulo, um epígrafe lá no túmulo. E eu gostaria que você pensasse nessa noite o que sua família poderia colocar como um legado
na lápide do seu túmulo, quando você partir dessa vida. Pense aí. Nós ouvimos domingo passado aqui pela manhã, que o único homem na Bíblia, não que fosse o único realmente, mas o único homem na Bíblia que foi chamado homem de Deus, no Novo Testamento, foi Timóteo. Não significa dizer que não havia outro homem de Deus. Sim, claro. Mas o único que foi chamado dessa forma, em todos os personagens do Novo Testamento, era Timóteo. Foi Timóteo. Com certeza, esse título, esse legado, Timóteo gostaria de ter, e ele tinha autoridade para isso, na epígrafe do seu túmulo. Timóteo, : homem de Deus. Nós vamos pensar um pouquinho sobre isso nessa noite. Sabe por quê? Sobre um legado que nós vamos deixar, como homens de Deus. Como homens de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque nós escrevemos o livro da nossa vida, uma página de cada vez. E na realidade, as decisões diárias constroem o caráter que nós deixaremos como legado para aqueles que nos seguem. Esse salmo de número 112, ele trata desse assunto. E é sobre esse assunto que nós gostaríamos de conversar um pouquinho nessa noite com os irmãos. Porque esse salmo 112, ele resume-se em um Provérbios, que está no livro de Provérbios 14, 26. Preste atenção no que diz esse versículo. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isto é refúgio para os seus filhos. Vou dividir essa mensagem em duas partes nessa noite. Primeiro, quais são os requisitos de um homem que teme a Deus? É muito fácil você ser chamado de homem de Deus. É muito fácil de ser chamado bênção. Quem já não lhe chamou de bênção? Não estou dizendo que você não é. Quem já não lhe tratou com esse título maravilhoso, homem de Deus? E eu gostaria de lhe fazer uma pergunta sincera nessa noite. Será que nós podemos ter esse título? Homem de Deus? Um homem que teme a Deus? Será que nós podemos? Então eu vou pensar com você nessa noite o primeiro ponto. Quais são os requisitos de um homem que teme a Deus? Quais são? Por que a gente vai falar sobre isso? Algo muito importante, irmãos, a ser destacado nesse ponto. Ou seja, os requisitos de um homem que teme a Deus. Vou resumir em uma frase. O homem que teme a Deus, ele tem uma ambição santa. Vou repetir. O homem que teme a Deus, ele tem uma ambição santa. Qual é, pastor? Ser parecido com Ele. Se eu e você que estamos aqui, tememos a Deus, a ambição da nossa vida é ser parecida com Cristo. Isso é muito sério. Viu? E nesse salmo nós vamos pensar no seguinte nessa noite. O homem que teme a Deus, você vai notar que ele investe em 3 eternos na sua vida. Vou repetir. O homem que teme a Deus, ele investe em 3 eternos na sua vida. Por exemplo, ele não é aquele homem que na sua vida, ele gasta toda a sua vida investindo em bolsas de valores, investindo em ouro, investindo em poupança, investindo em fundo de ações. Não que isso seja errado, não. Mas isso não é o investimento principal da vida de um homem que teme a Deus. E você poderia me perguntar, pastor, quais são os eternos que um homem de Deus investe? Presta atenção, irmãos, essa noite. 3 coisas, ou 3 eternos. Primeiro, ele investe sua vida em Deus. Segundo, ele investe a sua vida na palavra de Deus. Terceiro, ele investe a sua vida em pessoas. Vou repetir. O homem de Deus, o investimento principal da vida dele é em 3 eternos. Ele investe a sua vida em Deus, ele investe a sua vida na palavra de Deus e ele investe a sua vida em pessoas. E você me perguntaria, por que ele faz isso? Porque esses são os únicos investimentos da vida de qualquer pessoa que ninguém pode tirar. Ninguém pode nos roubar o investimento que nós fazemos em Deus.
Ninguém pode roubar o investimento que nós fazemos na palavra de Deus. Ninguém pode roubar o investimento que nós fazemos em pessoas. Ninguém. Ninguém. Então, quais são os requisitos desse homem que teme a Deus, pastor? Eu chamo a sua atenção para o verso 1 e o verso 7 do salmo que nós estaremos analisando nessa noite. Verso 1, apenas a parte A do verso 1. Ele diz o seguinte: bem-aventurado o homem que o quê? Que teme ao Senhor. O homem que teme a Deus, primeiro requisito para o homem que teme a Deus, ele confia nele. Ele confia no Deus que ele serve. O primeiro é eterno, que eu já disse a vocês aqui nessa noite, que ele investe, é no relacionamento dele, homem, com o Deus dele. É o primeiro investimento dele. E você me perguntaria, o que significa temer ao Senhor? Não é simplesmente ter medo. Temer ao Senhor significa andar com Ele. É isso que o salmista está dizendo. É a ideia de viver sempre na presença de Deus, de ter uma vida de intimidade, a tal ponto de saber discernir qual o caminho ou a decisão a tomar. Veja bem, irmãos, isso não é tarefa fácil. Um homem que teme a Deus, ele toma decisões segundo Deus. Eu chamo a sua atenção para o verso 4. Olha o que diz o verso 4. Ao justo, ou seja, ao homem que teme a Deus, nasce luz nas trevas. O que significa isso? O temor do Senhor leva o homem que teme a Ele a não voltar atrás. Ele tem medo de regredir. Ele tem medo de voltar ao seu passado. Ele tem medo de ser quem ele era sem Cristo. Ele tem medo disso, porque ele sabe quem ele era, ele tem a consciência disso. E o temor que ele tem faz com que ele não regrida, como nós costumamos dizer, né? Faz com que ele não se desvie, ou apostate da fé. Por quê? Porque ele teme ao Senhor. Então ele continua adorando sempre ao Senhor, se maravilhando com Ele. E interessante que todo homem que teme a Deus, ele é submisso a Deus, a ponto de entender o seguinte, irmãos, que Deus será sempre suficiente em nossas vidas. Esse é o homem que teme o Senhor. Não precisa abrir. Há um salmo que eu gosto muito. É o salmo de número 101, verso 4. Todo salmo eu gosto, mas eu vou citar para vocês apenas o verso 4 do salmo 101. Diz o seguinte, olha: longe de mim o coração perverso, eu não quero conhecer o mal. O que é que esse salmo tem a ver com o que nós estamos analisando nessa noite, esse verso? Significa dizer que o homem que teme a Deus, ele não tem um coração torto. Isso é interessante para a gente pensar nessa noite. Ele não possui heróis perversos. Ele não quer conhecer o mal. Por isso nós precisamos, eu vou falar disso daqui a pouco, irmãos, evitar algumas pessoas perversas em nossas vidas. Isso é muito interessante. Nós vamos, me permita um parênteses aqui nessa noite. Nós vamos lançar aqui também esse ano, pela permissão de Deus, a JUBRAC, Juventude, o Brasil para Cristo. Eu estou adquirindo material que vem na FELIC, na Feira de Livros da Consciência Cristã. Alguns livros. E esse material fala, por exemplo, o seguinte: por que os nossos jovens vivem se tatuando? Tatuagem é pecado? Não. Mas é antiético. Por que os nossos jovens, eles hoje optam por umas indumentárias estranhas ao Evangelho? Por quê? Nós devemos tratar sobre isso na igreja. E interessante o que eu vejo aqui, é o salmista dizendo: eu não quero conhecer o mal. Por quê? Porque um homem que teme a Deus, ele quando olha para trás, vê que foi a curiosidade que fez com que os nossos pais, Adão e Eva, caíssem. Ele não quer que isso aconteça aí com ele, irmãos. E me permita um parêntese aqui, meus irmãos, nós cristãos estamos totalmente viciados em notícias ruins. As notícias ruins, elas nos atraem nossos filhos, atraem nossos netos. Infelizmente, eles são discipulados por coisas perversas, por jogos, por filmes demoníacos, por desenhos, irmãos, que tornam a cabeça da criança um caos. Essa é a grande realidade.
Infelizmente nós estamos sendo discipulados por pessoas violentas, que gostam de sangue. Enfim, quais são os sites que nós estamos visitando? Será que os sites que nós visitamos é de um homem que teme a Deus? Os filmes que nós vemos, que nós assistimos, são filmes de um homem que teme a Deus? Será, meus irmãos, que os heróis que nós seguimos são heróis de fatos que devem ser seguidos? São heróis realmente de um homem que teme a Deus? E por que eu estou fazendo tanto questionamento? Eu resumo numa frase. Nós estamos ficando tão ingênuos, pensando, irmãos, que nós podemos saborear o queijo do pecado, sem sermos pegos na ratoeira. Tenha cuidado. Sabe por quê? Porque Davi matou um gigante, mas dormiu com a vizinha. E o que é que eu aprendo aqui? Que em cada um de nós que estamos aqui, sem exceção, há um potencial para o amor heróico, mas há um potencial também para a prostituição. E nós temos que ter cuidados com isso, porque o homem que teme ao Senhor, ele pode perder tudo. E me permita um exemplo bíblico aqui de um homem que perdeu tudo, mas não perdeu o mais importante: o filho pródigo. Perdeu suas amizades, perdeu sua casa, perdeu seus bens, perdeu a comunhão com o irmão, perdeu tudo isso. Mas o mais importante na vida do filho pródigo, ele não perdeu. O quê? O pai. O homem que teme ao Senhor, ele tem esse medo de perder o pai. E por essa razão, ele investe nesse eterno chamado Deus, toda a vida dele. Mas não só isso. Eu chamo a sua atenção para o outro fato de um homem que teme a Deus, outra característica, outro requisito de um homem que teme a Deus. Vá para o verso 7, por gentileza. Olha o que diz. Ele não se atemoriza das más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Veja bem, nós estamos vivendo um evangelho que é só vitória. Eu desconheço esse evangelho. Se você foi evangelizado por alguém que disse a você o seguinte: venha para a minha igreja, que lá é só bênção. Deus vai resolver teu casamento, teu problema de saúde, vai resolver teu liseu, vai resolver sua depressão. Se você foi evangelizado dessa maneira, mentiram para você. Não é esse evangelho que eu vejo na Bíblia. Não é esse Jesus que é apresentado na minha Bíblia, não. Eu não conheço esse Jesus de só vitória. Eu não conheço esse Jesus de crente que não pode passar por problemas. Eu não conheço ele na Bíblia. Olha o que está dizendo aqui o verso 7. E aqui está o segundo requisito de um homem que teme ao Senhor. O primeiro, ele teme. O segundo, ele confia. É o que está aqui no verso de número 7. Note que o salmista não diz que o homem que anda com Deus, que teme ao Senhor, ele não tem problemas na sua vida. Ele não é isento de más notícias, não. Pelo contrário, o salmista está dizendo que quando a má notícia chega na casa dele, o homem de Deus continua como? Firme. É isso que está dizendo o verso 7, né? Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, é confiante no Senhor. Quando a má notícia chega, meu irmão, ele permanece crente. Quando as dificuldades chegam, ele permanece o quê? Ele permanece com certeza acreditando naquele que o chamou. Me permita um exemplo bíblico aqui nessa noite. Jó. Interessante que no livro de Jó, o caráter de Deus, mais do que a inocência de Jó, está em jogo. A inocência entre aspas, né? Não é a inocência de Jó que está em jogo, é o caráter de Deus. É a dignidade de Deus que está sendo provada por Satanás. Sabe por quê? Porque Satanás, eu creio que é o mestre da teologia da prosperidade. Quem colocou a teologia da prosperidade no mundo não foi essas igrejas neopentecostais, não. Foi o próprio diabo. E eu posso lhe provar isso.
Porque Satanás, lá no livro de Jó, ele acusa Deus de ser o quê? De ser um teólogo da prosperidade, ao ponto de dizer o seguinte, que Deus só recebe louvor porque suborna as suas criaturas. E o que eu acho interessante é que o contexto, nos alerta no livro de Jó, que, como também toda a escritura, que o livro de Jó não é um livro de autoajuda, que o livro de Jó, nem toda a escritura é um livro mágico, que o livro de Jó, nem toda a escritura não tem aquele famoso 5 pontos para você se tornar um homem feliz ou uma mulher feliz, não. O livro de Jó nos ensina que mesmo que o nosso casamento não esteja bem, que mesmo que os nossos filhos não estejam bem, que mesmo que a igreja que a gente pastoreia, ou o trabalho onde nós estamos inseridos, não esteja bem, o homem de Deus continua confiando no Senhor. E ele é confiante do seguinte, do que está lá em João capítulo 15, verso 5, diz o seguinte, sem ele quem? Sem Deus, nada eu poderei fazer. Esse homem é confiante nisso. Eu gostaria de lhe dar um conselho aqui nessa noite. Mais um, com base em Tiago, capítulo 1, verso 8. Nosso irmão Tiago, lá na carta dele, no capítulo 1, verso 8, ele diz que nenhum de nós devemos ser um homem de ânimo dobre. O que significa isso? Um ser humano que possui 2 cabeças voltadas cada um para o lado contrário. Parece que a pessoa que não confia no Senhor, ela é assim. Quando tudo está bem, quando tudo está dando certo, ele é crente demais. Mas quando infelizmente a má notícia chega na casa dele, ele já começa a se desesperar. Ele já começa a querer abandonar o barco. Eu gostaria de dizer a você que está aqui nessa noite, se nós quisermos ser conhecidos como homens de Deus, isso também é válido para algumas mulheres que tem algumas mulheres aqui. O que vale para nós é o seguinte, em primeiro lugar, nós tememos esse Deus. E em segundo lugar, nós confiamos nele. Nós confiamos nele. Mas há uma terceira coisa que eu gostaria de destacar aqui nessa noite. E se encontra no verso 1, na parte B do verso 1 que nós não lemos. Ou que nós pelo menos não refletimos com ela, sobre ela, melhor dizendo. Eu gostaria de afirmar o seguinte, que o homem que teme a Deus, ele ama a palavra de Deus. Eu tenho muito medo de igreja que não gosta de exposição bíblica. Eu tenho muito medo de crente que ao invés de um pastor que expõe a Bíblia, ele gosta de alguém que gosta de entreter ele. Eu tenho medo desse tipo de gente. Que é louco por tudo, por peça, por jantar, por churrasco, não tenho nada contra. Acho que tem lugar na sua vida para tudo isso, mas há coisas que não cabem no culto. Você gosta de plantar bananeira? Amém, não é pecado não. Mas não cabe num culto público. E o que eu acho interessante aqui é que o salmista diz, olha, aquele que quer ser conhecido como um homem de Deus, ele confia em Deus, ele teme Deus, ele confia em Deus, mas ele também investe em outro eterno na vida dele, em quê? Na palavra. É isso que está dizendo aqui, olha, no verso 1, a parte B, olha o que diz, e se comprais nos seus mandamentos. Irmãos, que coisa linda. Vou lhe fazer uma pergunta aqui, você ama a palavra de Deus? Se você não ama a palavra de Deus, parece que você não ama Deus. Base bíblica para isso, pastor. Não precisa abrir. João capítulo 14, verso 21, eu vou ler para você. Abra seus ouvidos. Olha o que diz João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Veja a importância de alguém que investe na palavra de Deus. E o salmista aqui está dizendo o seguinte, que o homem de Deus, o homem que teme a Deus, ele se compraz na palavra de Deus. Eu lhe pergunto uma coisa, o que é se comprazer? O que significa se compraz na palavra de Deus? Significa dizer o seguinte, que ele se deleita. Significa dizer que ele se alegra, que ele tem prazer. Ou seja, ele é guiado pelos labirintos da vida, pela Bíblia.
Eu acho interessante, né, que muitas vezes a gente recebe o seguinte conselho. A gente tem uma decisão a tomar, aí chega alguém para a gente e diz o seguinte: o que é que seu coração diz? Já ouviu essa frase? Siga seu coração. Siga não. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Quem o conhecerá? Siga a palavra de Deus. Ela tem uma resposta para você. Mas deixa eu lhe dar um conselho aqui nessa noite. Paulo estava em plena viagem missionária, eu me lembro, se eu não me engano era a primeira, E Deus o direciona para ele ir para a Ásia. E quando Paulo está indo para a Ásia, aparece a Paulo numa visão um varão macedônio. E diz o seguinte a Paulo: passa a Macedônia e nos ajuda. Interessante que só quem teve a visão foi Paulo. Talvez se fosse eu ou você dissesse o seguinte aos companheiros de viagem, né? Silas e Timóteo: olha, Deus me apareceu, eu estou capitaneando essa viagem, a decisão que eu tenho de Deus é para deixar de ir para a Ásia e irmos para a Macedônia. E nós vamos. Mas Paulo não fez isso. Paulo teve uma visão, ele sabia, ou pelo menos estava direcionado, qual era a visão de Deus para a vida dele. Não queria que Paulo naquele momento fosse para a Ásia Menor, como nós conhecemos hoje, mas passasse e fosse para a Macedônia, começasse pela cidade de Filipos. Mas o que eu acho interessante é que Paulo não ficou soberbo pela visão. Ele chama os seus companheiros de viagem, expõe o que ele tinha visto e diz: o que é que vocês acham? O que é que eu aprendo aqui nessa noite? Irmão, nós somos um corpo. Talvez você tenha decisões para tomar, mas não sejam claras. Você já procurou na Bíblia, mas você não tem uma decisão clara sobre o que você deve fazer. Deixa eu te dar um conselho aqui nessa noite. Procure pessoas que possam lhe ajudar na igreja. Compartilhe seus problemas com pessoas confiáveis. Peça oração. Peça para que Ele ajude a você a entender qual é a vontade de Deus. É isso que a Bíblia está me dizendo aqui. Que aquele que teme ao Senhor, ele ama a palavra do Senhor. E ele investe nela. Por exemplo, ele faz o que está lá no Salmo 1, verso 1 e 2. Ele não anda no caminho dos ímpios. Ele não se assenta nas rodas dos escarnecedores. Por quê? Porque ele ama a palavra do Senhor. Isso é muito importante para mim, para nós, perdão. E aqui só para os homens. Eu gostaria de lhe lembrar nessa noite, aos homens que estão aqui, que são crentes, que você é o sacerdote da sua casa. A responsabilidade dos cultos dentro de sua casa é sua. A responsabilidade de disciplinar, de orientar os seus filhos é sua. Quem deveria colocar primeiro a roupa para vir à igreja seria você. Deve ser você. Sua mulher deve ser santificada por você. Você é crente, então você é o sacerdote. Você é o responsável pela vida cristã da sua casa. Você é o sacerdote. Aí você me perguntaria: pastor, por que eu tenho que investir tanto na palavra de Deus? Sabe por quê? Porque eu conheço um homem na Bíblia, entre tantos, eu vou citar apenas ele. O esposo de Noemi. Estão lembrados? Faltou pão na casa do pão lá em Belém. E certamente quem direcionou a família todinha para sair de Belém e ir para Moabe não foi Noemi. Não foram os filhos, mas foi o esposo de Noemi. E interessante, ele saiu de onde tinha pão, aliás, onde deveria ter pão, né? Na casa do pão. Belém significa casa do pão. E foi para Moabe. O que foi que ele encontrou lá? Ele encontrou a morte. Ele perdeu a vida e perdeu 2 filhos. Deus é tão misericordioso que mudou a vida da esposa dele. Mas veja como decisões erradas podem levar a nossa família ao fracasso. E aqui eu repito, nós que estamos aqui, que somos homens, nós somos responsáveis diretos pela vida espiritual da nossa casa.
Quarto ponto aqui, do homem que teme a Deus, eu vou ser bem rápido nesse. O verso 4, parte B, e o verso 9, parte A. Olha o que diz o 4, parte B. Ele é benigno, ou seja, ele é misericordioso, ele é justo. O verso 9a diz, ele distribui e ele dá aos pobres. Interessante, né? Que o homem que teme a Deus, ele é generoso. Ele investe na vida das pessoas. Ele tem prazer de ofertar na obra do Senhor. Ele tem prazer de ajudar os outros, de ajudar os necessitados. Por quê? Porque ele é um homem que ele teme ao Senhor. Esses são requisitos, irmãos. Para não me alongar muito, isso são requisitos de um homem que teme a Deus. Ou um homem que quer deixar um legado como homem de Deus. Primeiro, ele teme. Segundo, ele confia. Terceiro, ele investe na palavra de Deus. Quarto, ele é generoso. Mas rapidamente aqui nós vamos entrar propriamente no ponto que eu gostaria de destacar, que é o segundo ponto. Quais são os resultados de um homem que faz isso? Isso o que, pastor? De um homem que teme o Senhor, de um homem que confia no Senhor, de um homem que investe na palavra do Senhor e de um homem generoso. O que ele deixa de legado? O que ele deixa de legado? Vamos pensar um pouquinho nessa noite? Verso 2. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Interessante, irmãos, que não precisa abrir. Quando eu olho para esse verso 2, eu digo o seguinte, que o legado que a igreja deveria deixar para o mundo, sabe o que é? Filhos abençoados. Filhos abençoados. Não precisa abrir sua Bíblia, não. Na terceira carta de João, verso 4, diz o seguinte, o apóstolo João: eu não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Eu vou repetir. Eu não tenho mais alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Eu quero entender uma coisa aqui nessa noite com vocês. Não existe maior presente, não tem maior realização para um pai ou para uma mãe, do que verem nesta vida os seus filhos andando na verdade. Talvez você esteja aqui me ouvindo e talvez seus filhos sejam rebeldes. E não é culpa sua, eu acredito. Os nossos filhos serão crentes, apesar de nós. Agora, você há de concordar comigo no seguinte: é bem mais fácil alguém se tornar cristão num lar cristão do que num não cristão. Por essa razão a Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que quando for mais tarde ele não venha se desviar dele. O maior legado, e aqui nós entramos no tema propriamente dito, o maior legado que nós cristãos, como pais, podemos deixar são filhos abençoados. E eu tenho certeza do que eu vou dizer aqui. É verdade. A maior alegria, se você é cristão e está aqui nessa noite, é de você ver que seus filhos andam na verdade. Ou pelo menos você tem expectativa que eles retornem, ou que eles continuem andando na verdade. Aí você me perguntaria nessa noite: pastor, qual é um dos nossos maiores legados? Serão os filhos que nós entregaremos para o mundo. E isso é o que de mais precioso nós temos para entregar esse mundo aqui. Eu estava caminhando essa semana com a minha esposa e eu estava comentando com ela o seguinte, que eu me preocupo muito, e eu estou errado nisso, viu? E vou responder por quê. Eu me preocupo muito com meus netos. Eu dizia o seguinte, eu tenho uma neta chamada Yasmin, e eu dizia a Ritinha, minha esposa, eu dizia: Ritinha, qual o mundo que Yasmin, aliás, que os filhos de Yasmin vão enfrentar, vão encarar? E eu vi que eu estava errado por essa preocupação, quando eu comecei a meditar nesse salmo. E você me perguntaria por quê? Eu coloquei aqui, olha. Abra seus ouvidos, por gentileza. Não se preocupe tanto com o mundo que vamos deixar para nossos filhos, mas com os filhos
que vamos deixar no mundo. Eu vou repetir. Não se preocupe tanto com o mundo que vamos deixar para nossos filhos, mas com os filhos que vamos deixar no mundo. Eu gostaria de lhe dizer uma verdade aqui, e vou usar um exemplo bíblico para isso. Eu penso que um dos maiores pastores da família foi Jó. Um dos homens que foi sacerdote, eu posso até usar esse termo, ao extremo, foi o patriarca Jó. E você me perguntaria por quê? E eu vou lhe pedir, por favor, para você voltar um pouquinho e ir comigo para o livro de Jó. Apenas o capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 5. Por que eu gostaria de fazer isso? Porque Jó é o tipo de pessoa que exemplifica para nós um pai que se preocupa em alcançar o coração dos filhos. Olha o que está lá em Jó 1 ao 5. Eu vou ler com você. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Olhe para mim, por favor, aqui. Presta atenção. A partir do verso 2, a Bíblia vai dizer para mim e para você qual era a declaração de imposto de Jó. Em Uz, se Jó fosse fazer a declaração de imposto de renda dele, era essa que a gente vai ler agora. A declaração do imposto de renda de Jó, lá em Uz, era essa que a gente vai ler agora. Vamos lá. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Pare um pouquinho aí. Interessante, né? Que na declaração do imposto de renda de Jó, o primeiro bem que ele coloca é o quê? Os filhos. Os filhos. Vamos continuar? Versículo 4 e 5. Seus filhos iam às casas uns dos outros, possivelmente já eram todos casados, né? E faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as 3 irmãs a comer e beberem com eles. Verso 5. Decorrido o turno de dias, os seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantaram-se de madrugada e ofereciam holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemados contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Vamos pensar um pouquinho sobre esses versos aqui nessa noite, por favor. Falando sobre um homem que quer ter filhos abençoados. Irmãos, o que eu acho interessante aqui no verso 5, desse capítulo 1 de Jó, é o seguinte: decorrido o turno de dias, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Eu gostaria de lhe dizer uma coisa aqui nessa noite. Jó não participava de fogueira santa. Jó não tinha na casa dele sabonete ungido. Jó não colocava sal grosso na porta da casa dele, nem nos umbrais da porta. Jó não tinha essas baboseiras. Quando a Bíblia diz que Jó santificava os filhos dele, não significa dizer que Jó passava um lenço ou dava uma toalha aos filhos dele, não. Eu gostaria de lhe lembrar uma coisa aqui nessa noite. No tempo de Jó não tinha Bíblia. Jó foi possivelmente o primeiro livro escrito da Bíblia. Então o que era que Jó dizia aos filhos dele? Para os santificar. Eu creio o seguinte, que Jó dizia aos filhos dele o seguinte: viver sem Deus é perda de tempo. Jó falava do Deus que ele servia, de forma clara, para os filhos dele. Jó os santificava. Veja bem, isso é muito sério. Mas não só isso. A Bíblia diz também no verso 5 que Jó levantava-se de madrugada. O que é que você entende aqui? Jó era o tipo do pai que tinha o conceito na sua vida de urgência, de expectativa. Jó vivia todo o tempo apresentando seus filhos ao Senhor. E é interessante, né? A Bíblia diz o seguinte, que ele sempre oferecia holocaustos, depois dos banquetes. O que significa os banquetes? Significa dizer que em cada festa de aniversário dos filhos,
que em cada festa de casamento, Jó oferecia um boi em holocausto por cada filho. Veja bem, até para um ricaço como Jó, matar 10 bois de uma vez, era, entre aspas, um prejuízo. Mas o que eu acho interessante é que Jó não ligava para isso, porque ele entendia que aquilo ali era um tipo de um sacrifício que ainda viria, e que aquilo ali agradaria o Senhor. E para Jó nada era mais valioso do que a alma dos seus filhos. Isso é interessante demais, irmãos. E talvez você esteja aqui nessa noite e você tenha filhos crentes. Graças a Deus por isso. Seus filhos não lhe dão trabalho. Graças a Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Interessante que os de Jó também não dava. Veja bem que eles faziam banquetes e estavam todos juntos comendo junto. Eles mandavam chamar as irmãs, que é um momento de comunhão maior do que tomar refeição junta, né? Quem come junto está nos dizendo o seguinte, que tem comunhão naquela família. Jó chamava eles para as festas, todos eles vinham e eles se banqueteavam. Aparentemente estava tudo bem, e mesmo assim Jó orava pelos filhos dele. Por quê? Está aqui no verso 5, olha. Pois dizia no seu coração, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemados contra Deus em seu coração. Eu acho isso aqui interessante, irmãos. Sabe por que eu acho interessante? Porque mesmo parecendo que tudo estava perfeito lá na casa de Jó, Jó pedia a Deus em oração que Deus olhasse para o coração dos filhos dele. Eu fiquei analisando essa questão, eu fiquei perguntando, por que isso? Olha, irmãos, se Deus alcançar o coração dos nossos filhos, Ele mudará o comportamento. Eu não sei porque eu vou dizer isso aqui, mas talvez Deus o sabe. Com certeza Deus sabe. Você pode dar materialmente tudo que seu filho pede. Você pode até consagrar seu filho. Querer que ele seja um grande pregador, dá até oportunidade a ele. Colocá-lo no louvor, jogar responsabilidade sobre ele. Se Deus não alcançar o coração dele, não tem jeito. Jó sabia disso, mesmo sabendo que os filhos, a família estava aparentemente perfeita. Agora eu lhe faço uma pergunta aqui. Como é que uma família tão perfeita poderia blasfemar de Deus, irmãos? Já pensou sobre isso? Vamos pensar aqui um pouquinho. Eu conversava hoje com um pastor amigo meu sobre isso. É muito triste a gente perceber que algumas pessoas chegam na igreja, alguns cristãos, ditos cristãos, né? Chegam na igreja muitas vezes quebrado. Eu estou falando de quebrado emocionalmente, psicologicamente, financeiramente, às vezes chega. E começa a ser abençoado dentro da igreja, começa a ascender socialmente. Melhora a posição, encontra um emprego melhor, começa a se relacionar com uma moça legal, começa a melhorar de vida, o que não tem nada de errado. Mas interessante, que na mesma velocidade que ele melhora socialmente, ele se afasta da igreja. Eu gostaria de lhe lembrar aqui nessa noite, que os filhos de Jó eram riquíssimos. E eu vou lhe dizer uma frase aqui nessa noite, guarde ela. A prosperidade pode ser um caminho curto para a apostasia da fé. A prosperidade pode ser um caminho curto, com certeza, para a apostasia da fé. Para a apostasia do Senhor, melhor dizendo. Por isso, ore pelos seus filhos. A Bíblia diz que Jó fazia isso continuamente. Sabe qual é o maior legado que nós vamos deixar? Filhos abençoados. E repito aqui nessa noite, ore por eles, ore por seus filhos. Em nome de Jesus. Segundo legado, 3a, versículo 3, parte A. Olha o que ele diz. Na sua casa há prosperidade e o quê? E riqueza. Eu acho isso interessante. A maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é a fidelidade que nós temos para com Deus. É se nós, com certeza, queremos ser parecidos com Ele.
Agora, uma coisa que a igreja, infelizmente, tem perdido. Por conta da teologia da prosperidade, irmãos, que vende o evangelho, que negocia o evangelho, que faz desse lugar que está aqui um balcão, que faz de você consumidor, que faz isso aqui, a Bíblia, um produto, a gente já não crê mais nem em prosperidade. Mas está aqui. Está aqui. Eu vou lhe dar mais um texto aqui. Provérbios 13, 22. O homem de bem, ou se você pode parafrasear, o homem que teme ao Senhor, deixa herança aos filhos de seus filhos. Repito, a maior herança que a gente pode deixar para os nossos filhos, com certeza é a nossa fidelidade para com Deus. Mas gostaria de lhe dizer o seguinte nessa noite: deixar uma herança para os filhos é lei, ajudá-los em vida é amor. Quando eu olho para esse texto aqui, eu compreendo o que um certo missionário chamado Hudson Taylor disse. Sabe o que Hudson Taylor disse? A obra de Deus, feita da maneira de Deus, jamais faltará recurso. O que é que tem a ver com família? Eu posso parafrasear o que ele disse aqui. A família de Deus, vivendo da maneira de Deus, jamais faltará recurso. Porque a minha Bíblia e a sua Bíblia diz também o seguinte: que nunca viu o justo sem resposta, nem a sua descendência mendigar o pão. É ou não é? É bíblico. Quando eu olho para isso aqui, que está no verso 3, parte A, eu me lembro de uma coisa que deveria existir na nossa vida. Existe um sentido bíblico para a prosperidade, em que a vida piedosa do homem de Deus traz recompensas para ele. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Irmãos, como é que Deus não vai abençoar se nós evitamos vícios? Como é que Deus não vai nos abençoar se nós somos homens de Deus? Nós não desperdiçamos os nossos bens com coisas frívolas. Como é que Deus não vai abençoar um homem que evita dívidas? Como é que Deus não vai abençoar um homem que não gasta o dinheiro que ele não tem, com aquilo que ele não precisa, para impressionar aquele que ele não conhece? Como? Claro que sim. Agora, uma questão aqui no nosso meio, eu estou falando do nosso meio evangélico. Às vezes nós somos insatisfeitos com o que nós temos. Você me permite um parênteses aqui nessa noite? Certa vez eu vi que uma igreja se reuniu para dar um carro novo ao pastor Russell Shedd. E na época ele tinha um Del Rey bem velhinho, mas conservado, dava para ele andar muito bem. E aqueles irmãos fizeram tipo uma vaquinha, chegaram ao pastor Russell Shedd e disse o seguinte: pastor, nós vamos lhe dar um carro novo, com ar-condicionado, mais confortável, para o senhor. Sabe o que ele disse? Eu não quero não. Eu sou satisfeito demais com esse aqui que eu tenho. Me leva para onde eu vou, para onde eu quero. Sabe qual é o nosso grande problema? Insatisfação. Né? Mas Deus tem sido muito generoso para conosco. Eu tenho certeza absoluta. Se você é um homem que teme a Deus, a prosperidade chegará na sua casa. Você será sempre satisfeito com Ele. Estou já terminando, irmãos. Último ponto. O homem que teme a Deus, ele deixará um nome eterno. Ele será honrado. Versículos 3b, 6b e 9b. Vamos para o 3b. A sua justiça permanece para sempre. O 6b. Será tido em memória eterna. O 9b. A sua justiça permanece para sempre. É interessante uma coisa aqui. Eu nunca vi ninguém querer construir a lápide do seu túmulo num pedaço de papelão. Você já viu? Eu não conheço não. Alguém que tem um túmulo e coloca a epígrafe final da sua vida num pedaço de papelão. Não. Geralmente é colocado em granito. Na Bíblia, para não ser esquecido, né? Na Bíblia, ter o nome preservado, ter o nome lembrado, está entre as maiores honras. Em contrapartida também na Bíblia, morrer no anonimato nas Escrituras significa perder o seu nome.
O que o salmista está dizendo aqui é que o homem que teme a Deus, ele deixará um legado de honra. Eu gostaria de lhe dizer uma coisa aqui nessa noite. Se você temer a Deus realmente, se você é um homem de Deus realmente, o seu nome será eternizado no livro da vida. Você quer uma honra maior do que essa? Será que nós queremos uma glória maior do que essa? De termos o nosso nome eternizado para sempre no livro da vida. No início da minha fala eu disse o seguinte, que uma geração que foi criada, ou que vivenciou os tempos do rei Acabe, ou de alguém que tinha um caráter parecido com o rei Acabe, o que poderia tirar de positivo de uma liderança como essa? Nós estamos aqui com muitos pais, né? Talvez a gente esteja aqui com futuros pais. Eu não sei se todos aqui são pais. Acho que não. Nem todos são pais. Possivelmente serão futuros pais. Eu gostaria de lhe perguntar nessa noite. O que seus filhos podem tirar da sua vida? Como ele vai se lembrar de mim e de você? Que nome nós vamos deixar para ele? Que honra nós vamos deixar para eles? E antes de nós irmos para a conclusão desse sermão nessa noite, eu gostaria de lhe dar um conselho. Nenhum homem, sem a intervenção do Espírito Santo, consegue viver esse Salmo 112, nenhum. Tem que ser a graça de Deus sobre a nossa vida. Agora eu tenho que lhe alertar do seguinte, a Bíblia diz que nós não estamos no mundo, nós não somos do mundo, apesar de estarmos no mundo, não é verdade? Por nós não sermos do mundo, a gente tem que evitar, claro, mas isso também não nos dá o direito de nós trazermos o mundo para dentro da nossa casa. Eu gostaria de concluir nessa noite com vocês, irmãos, dando apenas 2 conselhos aos irmãos que querem deixar um nome, um legado, ou serem honrados por Deus no fim de suas vidas. Abra por gentileza no Salmo 101, e aqui a gente conclui rapidamente. Todo culto aqui nos é dito o seguinte, que nós estamos vivendo dias difíceis, eu concordo. Somado ao que nós já estamos enfrentando, desse mundanismo, veio essa pandemia, é verdade, nós estamos vivendo dias difíceis. Mas será que é possível ser um homem temente a Deus, mesmo nos dias difíceis? Sim. Eu gostaria de lhe dar um conselho. Permita que o Espírito Santo transforme seu lar. E por que eu pedi que você abrisse no Salmo de número 101? Pelo seguinte, o verso 1. Olha o que ele diz: cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor. Cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da salvação. Ó, quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Atente para o verso 2. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa, terei o coração sincero. Irmãos, se nós somos homens de Deus, o que é que nós temos visto? O que é que tem entrado dentro da nossa casa? Olhe para o verso 3. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. O que é que o salmista está dizendo? Se nós quisermos ser homem de Deus, a gente tem que colocar um filtro nos nossos olhos. Para evitar o que, pastor? O que é inútil. Para evitar o que, pastor? O que é perverso. Para evitar o que, pastor? O que é sensual. Para evitar o que, pastor? Para não perder tempo naquilo que não vale a pena. A gente quer que Jesus governe a nossa casa. Em primeiro lugar, o que é que nós temos trazido para dentro da nossa casa? Quem é você, meu irmão? Eu já falei no verso 4, não vou me deter mais, né? Quando ele diz, longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal.
Mas eu vou lhe dar outro conselho aqui nessa noite. Você quer ser honrado? Você quer ser homem de Deus? Selecione com quem você anda. Selecione com quem você anda. Quem você recebe na sua casa? Quem são suas companhias? Em primeiro lugar, isso aí, né? Não traga o lixo para dentro da sua casa. Coloque um filtro nos seus olhos. Mas não só isso. Verso 5 ao verso 8. Olha o que ele diz. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo o que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Talvez hoje à noite aqui você tenha que tomar uma decisão, né? Primeiro você vai dizer isso a Deus: Senhor, portas adentro da minha casa, eu vou colocar um filtro nos meus olhos. Eu não vou assistir mais aquilo que é perverso, Senhor. Eu não vou assistir mais aquilo que é inútil. Vou não, Senhor. Não vou visitar mais aqueles sites que eu visitava. Eu te prometo, há pessoas aqui precisando fazer isso. Mas, em segundo lugar, você tem que tomar outra decisão aqui nessa noite. Há 4 tipos de pessoas que não servem para ser seus amigos. Você quer ser homem de Deus? Verso 5 ao verso 8, eu vou só citá-los. Não ande com fofoqueiro. Salmo 101, verso 5a. Livre-se do arrogante, daquele que tem o nariz empinado. Onde é que está isso? No salmo que nós lemos. 5b. Não ande com pessoas enganosas, que você não pode virar as costas. E por último, se afaste de mentiroso. Nós queremos ser homem de Deus, nós temos que evitar isso. Eu concluo dizendo por que você tem que evitar isso. As nossas amizades, elas têm a capacidade de nos aperfeiçoar, mas as nossas amizades também têm a capacidade de nos destruir. Base bíblica para isso: as más conversações corrompem os bons costumes. Provérbios capítulo 27, 17, leia o que diz esse provérbio. Sabe qual é a minha expectativa? Que você seja um homem que vai deixar um legado para aqueles que irão se seguir adiante de você. Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus.